mundo real não está nem aí para a forma que nossas retinas e neurônios o enxergam, pelo simples fato de que estamos errados. As imagens a seguir não piscam, não giram, nem pulsam, embora nós as vejamos assim. A maioria de nós estamos acostumados a duvidar do que ouvimos, do que nos lembramos, do que interpretamos de uma conversa, mas não do que vimos. Temos a visão como o mais absoluto dos sentidos e falamos expressões como eu mesmo vi, é ver para crer, só acredito vendo, e tantas outras que vieram do mito de que o que vemos do mundo real é tão real quanto a própria realidade. Toda ilusão de ótica é um engano, um erro de avaliação do seu cérebro. E a neurociência estuda esses erros para entender como que a mente cria o seu senso de realidade. Essas incongruências, na verdade, podem ter ajudado a garantir a sobrevivência de nossa espécie. O cérebro não evoluiu para ver o mundo como ele é atualmente, mas sim de como que ele foi útil lá no passado. Neste vídeo, irei introduzir um mundo que lhe dará a oportunidade de perceber que suas ferramentas perceptivas são, além de eficientes no ponto de vista evolutivo, fascinantes. Elas nos lembram da dimensão de mistério que existe em tudo à nossa volta e a faz duvidar do que o que realmente é real, que neste mundo nem vendo dá para acreditar. Foque no centro dessa espiral. As estrelas estão cintilando? Existe uma hipótese que a ciência já achou que as ilusões de movimento eram fisiológicas, ou seja, efeitos que só aconteciam na retina. Mas pesquisas mais recentes, que monitoram a atividade neural de sujeitos que ficam pirando nessas imagens, mostraram que também há influência cognitiva, ou seja, uma influência cerebral. Desse modo, podemos resumir que esses efeitos são uma soma de fatores físicos e mentais, e até então, nada além disso foi descoberto. Agora imagine criar uma imagem incrível por acidente. Ele só queria fazer um cartão comemorativo diferente para os festejos do Ano Novo chinês, mas criou uma das mais fantásticas ilusões de ótica já conhecidas. Ela é Rotating Snakes, que aparece a seguir. É a obra de Akiyoshi Kitaoka, professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Hitsumekan, no Japão. Kitaoka tem PhD em percepção visual, criou milhares de ilusões e estuda as regras que as fazem perturbar o nosso sistema sensorial com tanta intensidade. Veja só, essas cobras não param de girar. Para turbinar esse efeito, vá passando seus olhos pela tela rapidamente e vê que elas giram ainda mais. O autor já descobriu que as cores são só um detalhe. O que conta é o contraste de tons e a distribuição em degradê, além da repetição exaustiva de padrões assimétricos e curvos. Ainda não dá para saber a origem dessa brincadeira, se está ou na retina ou se está no cérebro. Pesquisadores dos Estados Unidos têm boas evidências que ilusões cinéticas podem ser causadas por mínimos involuntários movimentos dos olhos, que eles gerariam a impressão que os fragmentos periféricos, tipos dessas figuras, mudam de posição, o que cria inversões repetidas de contraste traduzidas pelo cérebro como movimento. Por isso, em alguns casos, fixar o olhar no centro da imagem diminui ou cessa esses movimentos. Essas descobertas criaram até um mito que as pessoas mais estressadas veem os movimentos com mais intensidade, os que estão mais relaxados com menos intensidade. Ou seja, no bar, depois de beber várias, ao invés de ver figuras rodando, vocês veriam mais paradas do que nunca. Mas não vá tentar lá no bar para fazer isso por pura pesquisa, não. A verdade é que nenhuma pesquisa comprovou as relações entre o estado psicológico e o padrão de observação das ilusões cinéticas. De todo modo, é intrigante ver como essas imagens não são percebidas do mesmo jeito por todo mundo. No congresso em que Kitaoka apresentou a Rotating Snakes em 2003, uma série de cientistas com 60 anos para mais via tudo parado, e surgiu a hipótese de que com a avançada idade, esses micromovimentos dos olhos vão diminuindo. Ou seja, vale salvar esse vídeo e daqui a alguns anos rever para ver se isso realmente é verdade. Se nesse momento você está sentindo
tontura, dor de cabeça, náuseas. Provavelmente foi pela sua exposição a essas ilusões cinéticas. Mas fique calmo, não é nada sério. O mesmo desconforto também é relatado por alguns espectadores em salas de cinema em 3D. Esse efeito colateral atinge principalmente quem tem problemas de visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, ou quem sofre de enxaqueca, labirintite ou epilepsia. Mas por que isso acontece? No cinema, para criar um filme em 3D, é preciso que a câmera filme duas perspectivas, dos dois olhos, baseado em uma distância padronizada entre os dois. Nós só podemos assistir as projeções tridimensionais porque nosso cérebro soma as duas imagens sobrepostas na película, só que essa distância às vezes nem sempre se encaixa com todo mundo, ela acaba sofrendo um mal-estar. No caso das ilusões que a gente viu, também tem um efeito parecido. No site do professor Kitaoka, publica o seguinte alerta aos visitantes: em caso de tontura, feche essa janela. E ele explica: algumas figuras podem causar tontura ou, menos provavelmente, ataques epiléticos. Os ataques acontecem quando o cérebro não consegue controlar as informações conflitantes que chegam nos olhos. Mas não se afobe, nenhum dano é irreversível. Se você sentir algo estranho vendo essas figuras, basta pular alguns segundos do vídeo, pausar e voltar depois. Agora vamos para um desafio. Esse cavaleiro, ele tá indo embora ou ele tá chegando? Este é um cartaz de 1904 que anunciava um jogo de beisebol. Duas respostas em uma imagem plana e sem muitos detalhes além de contorno. Nossa abstração é capaz de formar duas versões dessa cena, mas apenas uma de cada vez. Para responder perguntas assim, vemos com os olhos, neurônios e até com o nosso repertório cultural. Louco, né? Você provavelmente já ouviu a frase São Jorge mora na lua, mas isso aqui no Brasil. Em outros países e épocas, existem outras referências culturais. Os moradores lunáticos são uma mulher tecendo, um elefante pulando de um penhasco ou um singelo coelho, como conta o astrônomo americano Carl Sagan no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. As culturas mudam, mas é universal a tentativa de dar significado e coerência às coisas percebidas no mundo, mesmo que, objetivamente, elas não passem de crateras lá distantes no espaço. Por exemplo, vamos fazer mais um exercício. 3 pontos desenhados aleatoriamente em uma folha de papel. Se você olhar bem, seu cérebro vai evocar um triângulo desses 3 pontos, mesmo sem nenhuma linha conectando eles. Mas nosso cérebro se encarrega de criar essas linhas e formar algo que já está na sua mente, o triângulo. Isso ajuda a entender o fenômeno das imagens ambíguas que veremos a seguir. Há sempre duas formas de enxergar o que está nelas, mas é impossível ver as duas ao mesmo tempo. Cada percepção exclui automaticamente a outra. O que tentamos quase sempre é encontrar alguma ordem nesse caos todo. A geometria também tem bastante influência nas ilusões de ótica. O plano vira curvo, a reta vira torta, e as noções de matemática se embaralham. Euclides, um matemático que viveu em Alexandria lá pelos anos 300 a.C., é considerado o pai da geometria. Ele postulou que retas paralelas não se tocam, mas nem no infinito. Os teoremas dessa ciência que estuda o espaço e as figuras que o ocupam se enfraquecem quando os sistemas de interpretação do nosso cérebro entram em conflito. Isso pode acontecer mesmo quando vemos figuras muito simples. O primeiro a descrever essas ilusões de distorção de forma e posição foi um alemão, fundador da moderna psicologia experimental. Ele notou que, quando dois segmentos de reta idênticos formam uma letra T de cabeça para baixo, a linha vertical parece sempre maior que a horizontal, mesmo que idênticos. As primeiras tentativas de explicar esses enganos se baseavam no sistema de movimento dos olhos. Hoje, os pesquisadores sugerem que as respostas não devem estar nos processos fisiológicos, mas sim nos processos cognitivos. O problema talvez não ocorra na captação dos sinais, ou seja, na retina, mas na forma que esses sinais são analisados pelos neurônios. Falhas de interpretação que distorcem formas reais seriam provocadas pela influência do brilho e do contraste, ou por jogos de sombras. Bom, agora vamos ver essas espirais aí. Legais, né? Na verdade,
eu te enganei, não são espirais, são só círculos. Repare que os quadrados não estão alinhados entre si nem mesmo os ângulos. Isso muda para rotações para lados opostos, dando um tilt no nosso cérebro e ele simplesmente nos diz que é uma espiral. Agora vou contar para você uma história de um café bem doidão. Essa é a história de uma ilusão de ótica que nasceu em uma cafeteria e ganhou o mundo inteiro. Tudo começa na Bristol, que fica no sudoeste da Inglaterra, e um de seus pontos turísticos mais curiosos está na esquina das ruas, na calçada, em frente a uma cafeteria. Todo mundo para ali para ver uma ilusão de ótica acidental bem famosa, que ganhou um nome bem óbvio, né? De ilusão da parede do café. A tal parede é feita de azulejos retangulares escuros e brancos, dispostos horizontalmente. A gracinha por trás de tudo isso é que eles não estão bem alinhados, mas desencontrados, deslocados, alguns centímetros para um lado, alguns centímetros para o outro, e esse detalhe é suficiente para te enganar. Fica nítido que as linhas separando as fileiras são tortas, por mais que na realidade são retas. Mas depois disso tudo, quem veio primeiro? Essa ilusão ou essa parede? Diz a lenda que a cafeteria foi vista por um neuropsicólogo Richard Gregory, da Universidade de Bristol, e ele resolveu estudar essa imagem. Mas isso foi lá em 1973. Alguns anos depois, essa ilusão ganhou um nome próprio, ficou famosa e copiada por outros projetos arquitetônicos, como um outro bem mais ousado no Centro de Tecnologia Digital Harbour, lá na Austrália. Olha só que massa. Mas tá bom, deixa eu ver se entendi. É só isso e por mágica essas linhas se entortam? Não, na verdade é que a ilusão só tem efeito quando há um alinhamento entre as formas brancas e pretas bem distorcido. E além disso, quando a forma é contornada por uma borda de outra cor, cinza da argamassa, no caso daquela parede daquele café. E os neurônios do sistema visual reagem ao contraste claro e escuro dos azulejos, enxergam a linha cinza mais clara ou mais escura em alguns certos pontos. O nosso cérebro interpreta essas diferenças de iluminação como inclinações na reta. E aí a ilusão tá feita. Gostaram de todas essas ilusões diferentes e a história por trás delas? Se sim, deixe o like aí no vídeo, se inscreva e ative o sininho para mais notificações. E até a próxima!